Apocalipse 11, versículo 1. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: Vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. O apóstolo João, em uma visão, ele recebe um caniço, uma vara de medir. E com essa vara de medir, ele é ordenado: vá e meça o templo, o altar e os adoradores que lá estiverem adorando. E quando eu li esse texto, o Senhor me trazia à mente o exato momento onde ele mandava Moisés construir o tabernáculo. Quando Moisés recebia a direção de Deus no monte de estar edificando o tabernáculo. E Deus deu a Moisés o projeto do tabernáculo. Deus deu a Moisés as medidas de cada um dos utensílios daquele lugar. E o Senhor ainda disse: tenha cuidado de fazer conforme todo o modelo que te foi mostrado no monte. O que nós podemos entender com essa palavra é que antes de nós nascermos, o Senhor já tinha estabelecido para nós um projeto, um modelo no qual nós deveríamos nos encaixar nele, porque cada um de nós é um templo, cada um de nós é um altar. E se nós servimos a Deus, nós somos adoradores. E não basta apenas ser adorador, não basta apenas ser templo ou altar, se esse templo ou altar não está de acordo com as medidas que foram prescritas por Deus. Deus, ele deseja que o seu povo se encaixe nas medidas do projeto que ele estabeleceu com relação a ele. Deus deseja que a sua igreja seja um altar de adoração que se enquadre dentro das medidas que o Senhor prescreveu. Cada um de nós, em nossos atos, em nossas ações, nós somos medidos pelo Senhor na sinceridade daquilo que fazemos. Nós somos medidos nas intenções e nas motivações do nosso coração. O porquê de fazermos aquilo que nós fazemos? Qual a razão de nós estarmos realizando aquilo que realizamos? Será que somos motivados pelo amor ao Senhor? Ou será que estamos sendo guiados pela nossa própria vontade? Será que nós estamos andando conforme a medida do Senhor? Ou será que estamos caminhando conforme as nossas próprias medidas? Então nós temos que examinar a nós mesmos e sondar o nosso coração da mesma forma como Deus nos sonda. Nós temos que ver se estamos alinhados com o coração do Pai, com as medidas que Ele prescreveu e estabeleceu a nosso respeito. E se nós observarmos o nosso interior e vermos que em nós não há a medida certa que Deus prescreveu para nós, nós devemos nos arrepender. Nós devemos nos arrepender e nos voltar ao Senhor, para que possamos ser edificados como templo, segundo o projeto que Ele fez, para que possamos ser um altar de adoração, segundo aquilo que Ele deseja, e para que possamos adorar a Deus com verdadeira sinceridade e amor. Não basta apenas nós caminharmos por algum tempo, mas não nos enquadrarmos na medida que o Senhor estabeleceu para nós. Não basta apenas caminharmos por algum tempo na presença de Deus, naquilo que Ele deseja a nosso respeito, mas depois sair fora das medidas que Ele prescreveu. Nós devemos caminhar e perseverar, caminhando dentro daquilo que o Senhor deseja a nosso respeito. Então que examinemos, que observemos o nosso interior para ver se estamos de acordo com as medidas que o Senhor estabeleceu para nós. E para encerrar, eu gostaria de deixar aqui uma passagem que está no livro de Zacarias. Por isso, assim diz o Senhor: estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. A corda de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. Quando nós reconhecemos que estamos fora das medidas que Deus estabeleceu e nós nos arrependemos sinceramente, o Senhor se volta a nós com misericórdia. E Ele declara: o meu templo será reconstruído e sobre Jerusalém será esticada a vara de medir. Então nós devemos ser reconstruídos não conforme as nossas próprias medidas, mas conforme a medida que o Senhor estabelecer.
Nós devemos ser reconstruídos conforme o projeto que Deus desejou ao nosso respeito, e não conforme os projetos do nosso coração. O desejo do Senhor é esse, que nós sejamos reconstruídos como templos, como altares de adoração, conforme o seu projeto, e que sejamos adoradores que adoram por espírito e por verdade, em espírito e em verdade. Esse é o desejo do Senhor a nosso respeito. E no versículo 17 ainda diz: diga mais, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Então que o Senhor possa tornar a consolar os nossos corações, a nos encher com a prosperidade do conhecimento dele e a escolher novamente Jerusalém. Que nós sejamos o templo que foi construído conforme as medidas do Senhor, que nós sejamos o altar que foi edificado conforme o desejo do Senhor. Porque chegará o tempo que Deus passará as medidas sobre a sua igreja, sobre o seu corpo na terra. E tudo aquilo que estiver fora do padrão que foi estabelecido por Deus deverá ser derribado para ser reconstruído conforme aquilo que Deus deseja. Então chegará o tempo em que o prumo passará sobre a terra, em que as nossas intenções, motivações serão pesadas na balança e chegará o momento em que seremos submetidos às medidas para ver se o que fazíamos está de acordo com o que Deus desejou. A nossa sinceridade, a nossa intenção, a nossa motivação, qual era no momento em que fazíamos a obra do Senhor? Então eu quero deixar essa reflexão e que possamos estar alinhados com a medida do Senhor. Graça e paz, em nome de Jesus.